Olá, você está em mais um Historicidade. Eu sou o César Agenor e no programa de hoje nós vamos conversar sobre história e arquitetura. Para isso, nós vamos receber no programa pela primeira vez o professor Carlos Eduardo Finocchio, que é arquiteto, historiador e artista plástico. Finocchio, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, vai ser muito bom esse papo aqui, né? Juntando as coisas que a gente gosta e está acostumado a trabalhar, a falar, e isso é sempre uma satisfação. E bacana a iniciativa aí dessa trajetória sua nesse trabalho aqui de juntar os profissionais da área, né? Isso é muito bom. Muito agradeço e o agradecimento é grande por tudo, pela essa conversa que nós vamos ter também, já antecipado. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo. Se Deus quiser. Você tem uma formação bem interessante, né? Você fez arquitetura, depois foi para história, também artista plástico, tem seu ateliê, o seu estúdio, expõe. E o seu trabalho relaciona, né, sobretudo o trabalho de historiador, a parte arquitetônica. Isso. Então, para a gente começar a conversa, eu acho que é interessante para que as pessoas entendam que a arquitetura ela é uma demarcação temporal da cultura humana, da cultura material. Né, como nós construímos, Sim. Como nós representamos. Eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente dessa relação entre a arquitetura e a história, e como é que a arquitetura pode ser usada como um documento pelo historiador. É verdade, né? E principalmente essa arquitetura do início dos tempos, né? Que ela fica como uma preocupação e presa à característica da monumentalidade, né? Então a gente vai desde os grandes templos na Idade Antiga, né? As pirâmides, coisas que ficam, né? Porque havia já preocupação do homem em preservar, em se preservar, né? Uma preocupação de memória e trabalhar isso através da linguagem arquitetônica. Então, os próprios egípcios, através do material que eles empregavam, que era a pedra, né? Nas pirâmides, né? E nos templos, e a monumentalidade, a grandiosidade. Então, é um elemento arquitetônico muito forte que se relaciona, só para dar um exemplo, né, para ir lá para os primórdios aí da história, como ele se relaciona com a mentalidade da eternidade que eles buscavam. Né? O próprio faraó, ele Sim. é eterno, ele está lá, né? Está mumificado, e a preocupação com a vida após a morte, né, era muito grande. E isso a arquitetura evidencia. Né? Um outro momento também que eu acho muito expressivo nessa relação que você colocou é Roma. Né? Então, ele já sai do Egito, vai para Roma, ainda na Antiguidade. Exatamente. E que Roma é, assim, a preocupação do urbano. Né? Roma é muito urbana. E toda a própria função, as funções sociais, políticas, estão ali projetadas na urbis. O fórum, né? A própria herança que veio da Grécia com relação à Acrópole, e que seria a Acrópole, no caso, a parte mais elevada, que tinha a função inicial de preservar, de ser como fortaleza mesmo, né? De defender as cidades, por exemplo, a de Atenas, que é muito famosa, e os templos, a função religiosa. E além da Acrópole, tinha o que vai ser, o romano vai herdar no Fórum, a Ágora. Então, são elementos urbanos, né, que em Roma, nos templos romanos, nas edificações do Senado romano, e os templos que estão ali bem localizados no Fórum, né, que tem esse espaço urbano, são carregados desses elementos arquitetônicos e que recheado completamente da história. Né? Então, realmente, eles andaram juntos, né, durante muito tempo. E quando chega na Idade Média, novamente nós vamos ter
pelo menos dois estilos que a gente consegue identificar, a questão do românico e do gótico, né? O gótico com o princípio da verticalidade, então é aquela coisa em que tudo se volta para os céus, né? Então as grandes catedrais, né? Tudo muito alto, né? Tentando arranhar mesmo o céu. E o românico, um pouquinho antes do gótico, era o princípio da horizontalidade. Então aquelas fortificações não tão altas, mas que precisavam ser robustas, né? Sim. Porque era aquele período da Idade Média feudal, né? Com muita preocupação das invasões, tal, tudo muito fortificado. Então, mais uma vez, a arquitetura aí refletindo essas conjunturas e essa mentalidade que a história nos mostra, né? E aí o exemplo, acho que até hoje a gente vai falando, né, como está intimamente ligado, né? E é interessante, conforme você foi falando, essa discussão não é uma discussão que é minha, não é um pensamento meu, e também não é uma discussão tão nova, como muitas vezes esses edifícios que você citou foram construídos pelo um grupo que estava dominantemente no poder, nas relações de poder, né? E me trouxe esse pensamento, é interessante hoje como os grupos que estão no poder são grupos não necessariamente envolvidos com uma só cultura, mas eles são transnacionais, Europa, Estados Unidos, né? E como é que, e também elites ali no Oriente Médio, como as grandes construções hoje são muito grandes, né? São monumentais. Monumentais, o edifício mais alto do mundo. Isso, né? Grandes torres comerciais, e que esses grandes prédios eles têm função comercial, né? Que representam isso. Tirando a parte do sagrado, né? Que antes eram os templos, as igrejas, com suas naves projetadas, né? A porta voltada para o nascer do sol, né? Tinha todo um sentido dessa arquitetura, um significado dela, né? E se mantém mesmo, é uma coisa, é uma preocupação, né? Isso é muito forte mesmo, né? E como a arquitetura ainda é ícone das mentalidades, né? Ao longo do tempo, como ela traduz esse comportamento, essa mentalidade, né? Mesmo assim, em períodos de guerra ou o pós-guerra, a necessidade de fazer uma arquitetura até mais limpa, mais econômica. Quando a gente teve a escola na Bauhaus, né, na Alemanha, onde o concreto ele vem com tudo, mas ele entra com uma coisa mais enxuta, mais funcional. Essa escola do Bauhaus, segunda metade do século XX? Sim. Mas traz essa questão do funcional, né? Então, ela traduz também uma mentalidade de época, de período. O estilo Art Nouveau anterior, ele veio também enxugar o ecletismo, o neoclássico, que era muito rebuscado, que era extremamente caro. A Europa estava numa crise também muito forte, e as coisas vão se traduzindo, né? E se constitui a partir dessas conjunturas. Então a arquitetura está sempre retratando esses momentos mesmo. E até hoje, como você bem colocou, a gente percebe isso. E a preocupação são as elites, né, evidentemente, né, os grandes grupos que mantêm o poder. Hoje, muito mais o poder econômico, né? No mundo capitalista, a coisa é muito forte nesse sentido, mas que determinaram e que promoveram, né? Esses ícones aí arquitetônicos, né? E mesmo aqui no Brasil também a gente vai poder sentir isso, sem dúvida. E é bem interessante a gente parar para pensar no Brasil, acho que um ícone histórico arquitetônico, cidade que é patrimônio da humanidade, que é Ouro Preto. Sim, Né? Suas casas com os porões, onde ficavam os escravos, os ali. Exatamente. E Ouro Preto, de novo, né? Ela surge também com a sua arquitetura muito própria, inclusive, né? Um barroco que a gente até fala, o barroco mineiro, né? Que tem suas características diferentes do barroco baiano, pernambucano e tal. Mas também surge numa conjuntura onde o ouro proporcionou, né, possibilitou aquela exuberância, né, que também vem de uma mentalidade, né, europeia, onde nós tínhamos o barroco a serviço do Estado
e da Igreja, no momento da Contra-Reforma, né? E do Estado absolutista. Então, aquela exuberância, aquela coisa de movimento foi muito característico na Europa e chega aqui no Brasil, né? Através de as informações estéticas vinham através de estampas, e quando chega aqui em Ouro Preto, em Minas, que novamente o urbano, né? A gente deixa a tradição do engenho do Nordeste e tal, e é uma novidade. Então surge Vila Rica, né? Surge a região mineradora, e o urbano vai ser fundamental ali. O primeiro grande núcleo urbano brasileiro foi Vila Rica. Exatamente. Então, e agora, né? Como é que funciona a coisa, né? Então, novamente, nós vamos ter aí a arquitetura trabalhando, né? Agindo ali e significando aquele momento. E aí, o que eu acho assim bacana é que entra aí a questão que a gente fala de partido arquitetônico, né? O partido arquitetônico, ele são as variáveis que vão determinar aquela estética, as possibilidades de erguer, por exemplo, no Brasil, um barroco, que é uma invenção europeia, né? Mas como é que vai fazer isso no Brasil? Então tem, para caracterizar o nosso barroco, uma fala assim: pedra-sabão não é mármore, né? Ouro Preto não é Florença, ou Vila Rica não é Florença, né? Tampouco Aleijadinho foi Michelangelo, né? Então, ou seja, trabalhar o mármore, como é um material típico do barroco na Europa, exige uma tecnologia, um tipo de ferramenta específica, uma formação, né, uma capacitação para tal. Aqui no Brasil não tem esse mármore de Carrara, né? Óbvio, tem a pedra-sabão, né? O tipo de ferramenta que chegava aqui era extremamente precária. Então era o que tinha. E tem que ter uma habilidade para trabalhar com esse tipo de ferramenta, com aquele tipo de material, no caso a pedra-sabão. Era uma arte muito anônima, a gente tem um Aleijadinho e a gente não tem muito mais. O Ataíde ali. O Ataíde está muito da pintura, né? E totalmente, a pintura estava totalmente presa à arquitetura. Sim. Né? Durante muito tempo ela foi presa à arquitetura, né? Isso, mas mesmo na Europa, né? Foi muito assim, né? Eram painéis. Exatamente, era o suporte para a pintura. E o mestre Ataíde, muito vinculado ao Aleijadinho, né? Decorando, pintando os tetos das igrejas e tal. Também com modelos europeus, né? Com técnicas do barroco europeu. Mas o partido arquitetônico é o tal negócio. Qual é o clima do Brasil? Qual é o material disponível no Brasil? Que tipo qual o custo de uma obra aqui para o Brasil? O que representa esse custo aqui no Brasil? Qual o tipo de mão de obra disponível para construir tal coisa, para edificar aqui no Brasil? Essas perguntas são extremamente interessantes. Vou deixar para você mesmo responder essas colocações depois do nosso rápido intervalo. Perfeito. Fica por aqui que nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Historicidade. No programa de hoje, estamos conversando sobre a relação entre arquitetura e história. O nosso convidado é o professor Carlos Eduardo Finocchio, arquiteto, artista plástico e historiador. Finocchio, no final do bloco anterior, nós estávamos fazendo essa conversa sobre as possibilidades de obras arquitetônicas desse barroco brasileiro em Vila Rica, esse primeiro grande centro urbano, que tem uma arquitetura muito específica nas residências, nas igrejas, não é? E aí você estava levantando uma série de questões, né? Quem era a mão de obra, quais eram os materiais, quais as possibilidades, os limites para essas construções. Acho que nós podemos retomar a nossa conversa dessas questões que você levantou, mas primeiramente pela questão da mão de obra, que acho que é importante. Isso, Para você erguer um prédio, você precisa de mãos que o construam. Claro.
E essas mãos, né, que vão construir essas obras, como a gente sabe muito bem, a tradição do Brasil até então era rural, né? O escravo, a mão de obra escrava aqui, era fundamentalmente empregada nos engenhos, na plantação, na colheita da cana-de-açúcar, né? E, de repente, como a gente falou no bloco anterior, surge o núcleo urbano, ali na região mineradora, Vila Rica, Ouro Preto, e tem que acontecer, né? E o escravo que vai vir do Nordeste, né? Porque ao mesmo tempo entra em crise a cana-de-açúcar no Nordeste e tal, enfim, essa mão de obra que vai ser absorvida aqui, mais aqui no Sudeste, no Centro, ela é uma mão de obra com a tradição rural, né? E agora, como é que funciona? Então, é uma coisa extremamente difícil, né? Difícil e reduzida, porque também, para o minerador, o dono dos escravos, que naquela altura dos acontecimentos estava extremamente caro, né? Você, né, ter esse escravo na região mineradora, não queria dispor desse escravo para qualquer outra coisa que não fosse encontrar ouro, trabalhar tirando na extração do ouro. Então, esse escravo tem que ser artesão também. Ele tem que se formar artesão. Né? E veja bem, o próprio Aleijadinho, né, ele não era escravo, tá? Ele é filho de uma escrava, né? E o pai dele era artesão, era construtor, começou como um carpinteiro, né? E passou a projetar, a construir, e foi o filho, né, o Aleijadinho, foi aprendendo com ele, e a mãe dele foi alforreada, né? Quando o pai casou, a mãe já era alforreada, e ele se forma, né? Se forma mesmo como um artesão, vamos dizer assim, né? A partir da observação do pai, né? Nessa relação é que vai se constituir essa se especializar, vamos dizer assim, né? Essa mão de obra escrava para trabalhar nas edificações, né? E é muito reduzida. Então a gente percebe, basta andar nessas cidades históricas e ver a quantidade de obra que tem pelos mesmos artesãos, pelos mesmos arquitetos, né? Que a gente nem pode falar porque não tinha uma formação, né, ainda de arquitetura aqui, mas é porque era extremamente reduzida a mão de obra especializada nisso, né? E tudo adaptado, muito adaptado, né? Inclusive ao tipo de material que a gente tinha aqui. Sim. Então, por outro lado, essa dificuldade deu uma característica fabulosa para Minas Gerais, para o nosso barroco, né? Eu digo assim, que o nosso barroco, principalmente o mineiro, a partir do Aleijadinho e de quem o seguia, ele foi abortado. Ele foi abortado. Por quê? Nós estamos começando a ter, talvez, o primeiro movimento de arte com odor, com sabor de brasilidade, assim, pequeno, mas era a primeira manifestação nossa, com cara nossa, material nosso, com jeito nosso, com traços nossos, pelo próprio Aleijadinho. Ele estava inaugurando um pouco isso. O nosso barroco é tardio, né? Então, essa adaptação, essa necessidade de adaptação dá característica inovadora, dá uma nova estética ao barroco, que se isso fosse desdobrado, eu acredito que a gente teria o primeiro movimento nacional artístico de uma estética genuinamente brasileira. Isso depois só vai acontecer no século XX, né? Ah, sim. Que é com os modernistas. Os modernistas, E aí vem a missão artística francesa, um pacote pronto,
né? Assim que chega o Dom João VI aqui em 1808, traz a missão artística, em 1814, acho que eles chegam lá, e aí veio o pacote pronto, né? E acabou o barroco, simplesmente acaba. E se coloca a Academia Francesa, Academia de Belas Artes, aqui, né, dentro do Brasil, né, só que aí vai ser a Academia Real de Belas Artes Brasileira, mas é um pacote francês, né? Sim. São os artistas franceses que vêm para cá e impõem uma estética absurdamente palaciana, francesa, né? De novo, é o gosto burguês. Rio de Janeiro vira, né, Paris, né? E todo aquele barroquinho gostoso que a gente tem, que ainda resta um pouquinho aqui no nosso litoral e que poderia ter desdobrado, não rolou. E o que estava sendo desenvolvido em Minas, que ainda o Aleijadinho ainda estava vivo, tá? Com toda a doença que ele teve, ele ainda produzia. Ele morre com 60 e tantos anos produzindo, né? E a missão francesa já estava aqui, então e parou e veio o pacote pronto e dá para perceber, temos vestígios, mas o que você marcaria como característica dessa mudança, assim, do ponto de vista arquitetônico? Que a gente poderia bater o olho e entender, até para a pessoa que está em casa. Olha, assim, o nosso barroco, principalmente nos casarões que costumam falar, estilo colonial, estilo colonial. O estilo colonial não existe, né? Não existe uma escola colonial. Sim, claro. Colonial era a situação política, né, do Brasil, a condição política do Brasil naquele período. Sim. Barroco. Sim. É um barroco pobre. Tem até um livro... Exatamente, né? Nós éramos colônia. Então, aquele estilo que era barroco, que a gente fala colonial, usava muita madeira. E eu acho muito interessante essas cidades, por exemplo, Paraty. Eu gosto de Paraty por isso, porque ali você encontra os dois momentos, né? A madeira na sacada, que na realidade é aquela sacadinha nos assobradados, que a gente chama de balcão, o mais correto, que é uma influência árabe, né? Que vem lá de trás. Turística, né? Exatamente, dos mouros, que tinha uma treliça, a treliça também é árabe, né? Que fica geralmente no segundo pavimento. Santos teve isso. E existe algumas imagens, alguma iconografia de pintura, aquarelas, ainda do século XIX, que mostra alguma coisa que eu já vi isso, essa arquitetura barroca, para não dizer o colonial, né, falando corretamente, com essa estrutura, com esse acabamento de madeira, e a hora que chega esse neoclássico, essa madeira cai e vem um ferro. E é muito curioso que se percebe uma adaptação em cima da própria edificação. E isso se percebe muito em Paraty. Você tem o edifício barroco. Sim. E grudadinho ali você já percebe, você já vê. Às vezes é muito sutil a diferença, mas tem o neoclássico, né? Então, por exemplo, essa sacadinha, né, que eu falo que era uma treliça de madeira, que era típico nos assobradados barroco, ela vira de ferro, né? É ferro e não é mais treliça, já tem os desenhinhos, né, com as esfinges, uma coisa muito neoclássica que se usou muito, que tem muito em Versalhes, tem muito em Paris, né? Traz aquilo lá para cá e você fala, puxa vida, né? E tudo bem, tem o seu valor, claro. Sim, claro. É um momento histórico. É um momento histórico, sem dúvida nenhuma, né? Mas é uma transformação assim muito rápida, né? Não foi uma coisa natural. O barroco ele estava indo,
né, com o próprio Aleijadinho. Apesar de ter sido o ouro, ele apareceu e sumiu rápido, né? Mas esse desdobramento, eu acho que ele iria continuar se não viesse essa imposição com a família real, né? Essa necessidade de europeizar o Brasil, sim, principalmente a partir do Rio de Janeiro, né? Quando que era um jeito capital de transformar esse lugar num lugar civilizado. Eles exatamente. No período, né? Mas que era um lugar que não era de gente civilizada. Então, trazer a cultura europeia para cá era uma maneira de trazer então a civilização para a América. Para a América. Para a nova sede da corte portuguesa. Porque é um momento também que o Brasil, de certa maneira, deixa de ser colônia, né? Sim. Ele passa a ser sede de reino, né? Antes mesmo da independência. Ele não é independente, mas vira sede do Reino Unido, né, de Portugal. Sim. E isso, então, vamos dar uma cara de Europa, principalmente para o Rio de Janeiro, né? Exatamente. Marca muito politicamente o Brasil, depois outros momentos, né? Até estava pensando agora, até para o nosso telespectador também pensar nisso, né? Que quando a gente anda nas ruas das nossas cidades, a gente consegue identificar períodos de construção pelas fachadas das casas e dos edifícios, né? Exatamente. Tem marcados. Agora, acho que no século XXI nós vivemos o tal do alto padrão, né? Então são prédios com as mesmas grandes sacadas, característicos, tetos de madeira que não é de madeira, né? Uma coisa meio fake ali. Laminados lá. Isso, né? E é bem interessante como isso vai marcar a nossa trajetória fisicamente no tempo. Exato. E aí esse teu olhar de historiador e arquiteto contribui muito, acredito eu, para poder ver mais do que simplesmente a parte visual, mas também entender a parte técnica da coisa. Né? Como é que tudo isso se edifica e se constrói e se perpetua no tempo. Isso é uma delícia. Eu falo muito dos meus alunos, né? Em Santos, né? E não precisa ser só em Santos, imagina, mas aqui é muito típico. Pega o ônibus urbano, senta na janela e vai para o centro, a partir da Avenida Conselheiro Nébias, né? E vai... Não olha nem para o lado, é para cima. Olhar as platibandas, que é essa parte que é típico dos casarões, né, do final do século XIX para o XX, que ela existia para esconder o telhado, né, porque era moda não mostrar as telhas. Então tinha a platibanda que era toda trabalhada com elementos do neoclássico e tal. E isso tem anjos, tem cornucópias com frutas, guirlandas, é lindíssimo o que tem aí. Mas, de repente, você vê frutas, flores e vê natural, né? Crescendo mato, né? Até alguma coisa assim que está caindo, que precisa ser preservado, né? Mas são coisas belíssimas que tem aqui no centro de Santos e muito se perdendo, já camuflado por sujeira, deteriorando e tal, mas que são ícones, né, que marcam e são característicos dessa arquitetura neoclássica e eclética que Santos recebeu muito, né, e tem muito exemplo aqui. Carlos, eu agradeço muito pela sua presença. Agradeço. Esse papo foi maravilhoso. Foi muito bom. Espero vê-lo novamente aqui para a gente bater papo sobre outros temas históricos. Vai ser um grande prazer, César. O prazer vai ser todo meu. Foi muito bom. E é um prazer também tê-lo aqui mais uma semana, né? Você que está acompanhando a gente toda semana no programa Historicidade, volte e nos veja novamente na próxima semana. Até mais!